Olá, tudo bem? Eu sou o professor Mauro Ebert, professor de História Geral, aqui do Sistema PASS. E dando continuidade à resolução do nosso simulado, vamos para a questão de número 82. Vamos ao texto. O absolutismo é um conceito histórico que se refere à forma de governo em que o poder é centralizado na figura do monarca, que o transmite hereditariamente. Esse sistema foi específico da Europa nos séculos XVI e XVII. Assim, não podemos falar de um absolutismo chinês ou africano, pois devemos sempre ter em mente que os conceitos são construídos para determinado momento e lugar na história e não podem ser aplicados para outras realidades de forma indiscriminada. Tomando o raciocínio exposto no texto como norte, é inapropriado aplicar o termo mercantilismo no ou na. Ora, o texto ele faz uma alusão, né, a uma necessidade que nós temos que ter quando nós lidamos com determinados conceitos, determinados termos históricos, né? Por quê? Porque cada termo histórico, dentro dos seus conceitos, eles devem ser aplicados em seus momentos históricos muito específicos. O texto está destacando a necessidade de sermos cuidadosos ao lidar com o conceito de absolutismo. E ele mostra que o absolutismo ele é específico da Europa e em um determinado momento histórico, que é no século XVI e século XVII. Ora, nesse sentido, o texto coloca que é inapropriado falarmos de um absolutismo chinês, por exemplo. Por quê? Porque se nós tirarmos o termo absolutismo da Europa e do século XVII e jogarmos para a África, para a Ásia, há um erro de anacronismo. Eu não posso pegar um conceito histórico e tentar encaixar em um local onde não houve as especificidades daquela característica daquele momento em outro local. Há um erro nesse sentido. Então é preciso que a gente tenha cuidado na história ao lidar com esses conceitos, com essas palavras, que elas carregam um sentido histórico também. Elas carregam uma realidade histórica junto com elas. E isso precisa ser respeitado. Então, a pergunta, ela diz, tomando o raciocínio exposto no texto como norte, é inapropriado aplicar o termo mercantilismo, assim como o termo absolutismo não pode ser aplicado em qualquer lugar, o termo mercantilismo não pode ser aplicado onde? Bem, eu não posso aplicar mercantilismo, exemplo do absolutismo, fora da Europa. O mercantilismo é uma política econômica dos países europeus absolutistas. O mercantilismo é a economia do Estado absoluto. Então, se o absolutismo ele só pode ser aplicado dentro da Europa e não pode ser aplicado fora dela, o termo mercantilismo só pode ser aplicado como uma política econômica dos países europeus e dos países europeus absolutistas. Você está entendendo o raciocínio do tio? Então, nesse sentido, a alternativa que está correta já é a primeira, a letra A, né? Que não pode ser aplicado o termo mercantilismo aonde? Não pode ser aplicado, fica inapropriado, aplicado no Brasil. Tio, só para finalizar, mas o Brasil não esteve inserido na política mercantilista europeia portuguesa? Sim, é verdade, mas nós não tínhamos um mercantilismo para o Brasil, ou seja, uma política econômica para o Brasil do mercantilismo. Nós tínhamos uma política mercantilista portuguesa, né? E nós estávamos submetidos a ela. Você está entendendo o raciocínio do tio, né? Com certeza, é isso. Eu espero ter deixado muito claro para ti. Continue aqui ligado no Sistema PASS.